Vamos seguindo que o nosso convidado já está por aqui. Você está com a gente no Na Hora, agora 18h23. Boa tarde. Aliás, boa noite, gente. Agora, a gente pergunta. O ouvinte participa. E você responde. Papo da Hora. Sempre com um convidado especial para uma sabatina da hora. Bom, meu amigo e minha amiga, esse convidado é especial, viu? Ele veio a remo, de remo ali, sabe? Remando noites e dias a fio. Ele é o paulista Adélcio Carneiro Rodrigues, que tem 59 anos. Olha, ele é de Encarna, aliás, ele veio aí desde os 17 anos desbravando a natureza por meio da canoagem, modalidade que pratica pelo prazer da vida, agregada também ao entusiasmo de ser um aventureiro marítimo. Uma paixão que se transforma num desafio pessoal daquele que só sossega quando a missão for concluída. E ele resolveu agora encarar um novo desafio. Pode parecer até impossível, pessoal, mas não é. Ó, no ponto de vista do Adélcio, ele diz que dá para fazer e está fazendo. Uma empreitada nada fácil e ele já está há quase um ano já com pretensão de chegar no Chuí. Para ele chegar no Chuí, ele teve que partir de algum lugar. E partiu do Oiapoque. Eu dou uma boa noite para você, Adélcio. Eu fui conhecendo a história do Adélcio e fui me interessando assim por diversos pontos, Isaías. Em primeiro lugar, o que leva um homem de 50 anos, um pouco mais de 50 anos, né, Deus, pegar um caiaque, que não é só um simples caiaque, é um caiaque que ele leva a vida toda dele, ele leva os mantimentos, roupas, tudo que ele precisa desse caiaque, e desbravar o marzão desse meu Deus, e chegar aqui até o Maranhão, e daqui você vai para onde? Que te levou a fazer isso, Adélcio? Boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, pessoal, a galera toda que está me ouvindo, que está nos ouvindo. Bom, a motivação é sempre a satisfação, né? De estar no meio da natureza, e estar curtindo tudo que a natureza nos oferece de bom e fugindo um pouquinho daquela coisa da cidade, né? Do agito da cidade, do carro, da poluição, e você está em contato com a natureza, esse é o meu maior incentivo, com certeza. E com certeza, eu também gostaria de falar aqui, né? A participação, entendeu, do público nessa expedição tem sido maravilhosa, né? Os ribeirinhos, os pescadores e as vilas, né, que têm me recebido muito bem, inclusive as cidades, aqui como São José do Ribamar, né? Eu que gostaria já de poder fazer um agradecimento especial ao prefeito Julinho e também ao secretário de Turismo, Urubatã, né, Neto. E é bem bacana, mas é isso aí. Essa é a motivação que me leva a fazer essa aventura. Como que iniciou esse desejo? Bem, você acordou um dia e disse, eu vou aqui do Oiapoque ao Chuí, ou seja, você já passou por vários estados, tá no terceiro estado, é isso? Terceiro estado, Tô entrando agora pro estado, saindo do estado do Maranhão e entrando pro Piauí, né? Você sai amanhã? Isso, amanhã. Amanhã eu tô indo para uma localidade chamada Mamuna, e ali na Baía do Tubarão, e de lá eu sigo para os Lençóis, já saindo pro Piauí. Muito bem. Como é que surgiu essa ideia? Acordou um dia e disse, eu vou fazer isso, peguei esse caiaque e vou cair no mundão? Não é bem assim, né? Nós temos aí 20 anos, né, de canoagem e a canoagem, ela já faz parte da minha vida, né? Meus familiares, meus avós, meus pais, eles foram pescadores e eu fui criado numa ilha chamada Cananéia, né? E nessa ilha é só mar, né? Envolve as canoas, as remadas e enfim, isso já está no sangue da gente. Fala, Isaías. Então são duas cidades, né, que vai passar pelo Maranhão, Barreirinhas e agora São José de Ribamar e Barreirinhas. Bom, seu Adélcio, o senhor saiu para essa aventura antes mesmo do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, né, ter sido confirmado. Mas acabou sendo surpreendido pela pandemia durante o percurso. Qual foi a sensação ao tomar conhecimento da situação pandêmica no território nacional? Foi um choque, na verdade, né? Não para mim, mas como para todos os brasileiros e, enfim, todas as pessoas do mundo. Você saber, entendeu, que você está em meio a uma pandemia, né? Justamente num lugar onde não existe pandemia. Você está no meio da natureza, você está em lugares onde você vê tudo tranquilo, né? Os animais, as pessoas, inclusive, que moram nesses lugares, né? Eles não têm problema nenhum com isso. Não tinha problema nenhum com isso. E, de repente, através dos noticiários,
a gente, né, se deparou com essa pandemia. Né? Mas para mim, no meu caso, eu acho que eu fiquei numa maior tranquilidade porque eu estava longe, né, das aglomerações. Certo. Então, para mim, foi maravilhoso. Você estava ali praticamente fazendo o seu confinamento, né? Exatamente, exatamente. Bom, o que essa missão inédita, por exemplo, pode ou vai significar para a canoagem brasileira? Olha, bom, eu estou sendo o primeiro brasileiro a fazer a costa brasileira, do Oiapoque ao Chuí. Eu acho que alguns brasileiros, foram pouquíssimos, eu acho que 2 pessoas só, tentaram fazer esse mesmo percurso e não conseguiram, né? E, no entanto, tem outras pessoas que estão fazendo esse percurso, mas esporadicamente. Eles, né, vão num período e param, depois voltam em outro período, vão fazer outro trecho. Entendeu? Então, isso existe sim. Mas, igual eu estou fazendo, eu sou o primeiro brasileiro que está fazendo, continuadamente. Certo. Eu vou deixar uma pergunta para o intervalo, em primeiro lugar. Primeiro agradecer, você tem a quem agradecer aqui, você já agradeceu as pessoas que estão te acolhendo. Você quando entrou no litoral maranhense, o que você esperava desse estado aqui? Meu remo está chegando aqui no litoral maranhense, é difícil, é diferente. Como é que é você analisar essa diferença de mar, de cor de mar, também de ondas, né? Porque aqui os ventos são, eu não sei se os ventos daqui são mais fortes do que os outros ventos que você costuma velejar, aliás, né, remar, fazer sua canoagem. Queria que você deixasse para a gente essa situação e também quais são os benefícios dessa experiência de desbravar a natureza por meio da canoagem. Na volta do intervalo, o senhor responde. Depois do intervalo, a gente volta com o nosso Papo da Hora. Não sai daí, pessoal. Segura aí. A gente seguindo aqui com a nossa programação. Adelso está com a gente. Ele é canoísta, é isso? É o canoísta, o termo correto, né, Adelso? Exato. A gente estava conversando aqui sobre essas suas aventuras. Eu fui para o intervalo, deixei uma pergunta para você sobre os benefícios, né, da experiência de desbravar a natureza por meio da canoagem. Eu não consigo imaginar o Flávio aqui no meio do mar, sei lá, tantas horas da noite, só água, e você remando. Como é que funciona isso, né? O que esse desafio, por meio da natureza, trouxe para você de experiência? Quais são os benefícios disso, Adelso? Sim. Você citou aí essa coisa do benefício, né? Estar na natureza realmente é um grande benefício, né? Mas as remadas noturnas, eu tenho evitado, Flávio. Elas são diurnas, entendeu? Porque à noite você tem a probabilidade de perigos muito mais acentuados do que de dia, com relação a ondas e tudo mais, né? E, por exemplo, na região amazônica, que você citou aí, né, da questão do bioma, né? São biomas onde tem com características de florestas, né, com animais como onça, jacarés e tudo mais. Isso à noite potencializa, né? Então eu tenho evitado essa coisa de tem uma visão privilegiada à noite, Exato. Já você nem tanto, né? Porque fica ali. Exatamente. Você fala e essa questão toda, como é que funciona a sinalização, né? Para que você possa estar, eu não viajo tanto à noite, mas eu iniciei uma viagem e acabou iniciando a noite ali junto, aliás, terminando essa viagem no início da noite. E eu preciso sinalizar até para as embarcações entenderem que eu estou ali. Como é que funciona isso? Eu tenho uma sinalização no meu próprio colete, né, que ele é piscante, de colorido, como usam nos barcos, né? E isso é obrigatório, entendeu? Então isso aí é o que tem me posicionado como segurança aí no caso aí, tá? E ela fica do meu ombro para trás, ou seja, aí tudo aquilo que eu não vejo que vem por trás está me visualizando. Que interessante. E além do que, né, nós temos a parte refletivas também do barco, do colete, então, onde qualquer luz que venha de frente também me sinaliza. Senhor Adelso, qual a maior dificuldade que o senhor tem ao viajar, né, o litoral brasileiro apenas em cima de um caiaque? No seu ponto de vista, quais são os desafios? Não falo nem tanto que o Flávio já destacou, mas a maior dificuldade que o senhor encontra nesse percurso? Olha, a maior dificuldade é você marcar um percurso, né, e você não terminar no percurso que você marcou. Aí você vai enfrentar bastante dificuldades, como eu já enfrentei. Isso acontece como? Você sai remando, você marcou aquele ponto para chegar, que era uma localidade onde tinha uma vila de ribeirinho, ou tinha um barco de pesca, ou uma comunidade qualquer, e você não consegue chegar ali. Aí você sente muita dificuldade, porque você vai ter que pernoitar
né, no meio do nada, por exemplo, no mangue, ou numa beira de floresta, alguma coisa nesse sentido aí. Isso é muito dificultoso. Dá para diferenciar, eu tenho o privilégio de conhecer praticamente a costa brasileira como um todo, do início ao fim. Sim. Dá para diferenciar essa questão da receptividade? Aonde é que o povo é mais receptivo? Ah, não, foi no Amazônia, foi no Amazonas, foi em Belém. Dá para ter essa identificação? Dá sim, claro. Eu acho que nesses 3 estados, por exemplo, que eu passei, que eu saí do Amapá, passei no Pará e Oiapoque, eu tenho recebido toda a ajuda do mundo das pessoas, entendeu? Então, ainda não observei direito, entendeu? Mas quando chegar nos grandes centros, eu vou acabar me deparando com essa diferença. Aqui no Maranhão, o senhor vai passar, por exemplo, por 3 municípios. Já tem gente aqui mandando recadinho, dizendo que é para o senhor passar por um determinado povoado. O município de Catu, um povoado Mamuna, né, Flávio? Mamuna. Será um prazer enorme estar em Mamuna, né, comendo um peixe aí. É um dos municípios mais antigos do Maranhão. Nós temos aqui 4 municípios mais antigos, né? Guimarães, aliás, São Luís, Guimarães e Catu. É um dos municípios mais antigos. O senhor vai passar, acho que vai ser a sua próxima parada, né? E de lá, então, vai para Barreirinhas, não é isso? Isso, exato. Pois é, então fazer esse alerta só para o pessoal de Mamuna ficar ligado, né? Exato. Que o Adelson vai passar por lá. Amanhã, no finalzinho da tarde, se Deus quiser, estarei por lá. Tem que preparar lá o peixe preparar seco, o peixe, viu? Algumas iguarias, enfim. Olha, gente, o nosso velejador, aliás, o nosso canoísta, remador, vai estar amanhã em Icatu. Né? Ele que é paulista resolveu desbravar o Brasil para contemplar não só as belezas, mas também para cumprir um desafio, não é isso? Exatamente. E vale a pena falar, Isaías, que o Adelson, ele é notícia nacional, internacional, né? Os grandes veículos de comunicação já divulgaram bastante essa façanha do Adelson. Agora o interessante é que ele é paulista. Eu estava conversando com ele cedo, perguntei, Adelson, a gente sabe que lá em São Paulo você só tem um litoral paulista ali em Santos, aquela coisa toda, você tem um mar, Ubatuba. E aí, o fato de morar na capital fez com que você sentisse ainda mais vontade de pegar o seu caiaque e sair passeando por aí. Foi um desses pontos positivos? Sim. Eu acho que é aquilo que eu acabei de citar, né? Essa diferença do grande centro. Quando eu saí de Indaiatuba, que é a cidade que eu moro, que fica ao lado de Campinas, no interior de São Paulo, ou seja, 100 quilômetros de São Paulo, eu saí desacreditado do ser humano daquela localidade. Sim, não especificamente daquela localidade, mas como um todo o estado de São Paulo. E quando eu cheguei no Oiapoque, né, as pessoas me recebendo, cada um recebendo da melhor forma possível, né, eu fiquei deslumbrado. E quando eu cheguei na primeira cidade do Maranhão, que foi Carutapera, eu fui recebido, inclusive ele está aqui com a gente, com o Júnior, com o pai dele, né, assim... É como se eu fosse um filho da casa, terra, né? Esperando eu chegar de uma viagem, entendeu? Eles foram me encontrar de barco para dar apoio para mim, levando água, levando fruta, levando, lanche. Poxa, não é que me assustei, mas eu me deparei com aquela receptividade incrível. O calor desse povo nordestino. É coisa inacreditável. Interessante que quando o senhor fala aí, o senhor chega a lacrimejar os olhos, porque o que acontece? O senhor saiu desacreditado de uma cidade e começou a desbravar o Brasil, conhecendo pessoas. O nosso verdadeiro Brasil, aliás. Sim, conhecendo pessoas, conhecendo o Estado. Se fosse para definir, seu Adelson, essa viagem, o Flávio falou da questão, eu vi uma reportagem sua, se eu não estou enganado, foi do Pará, da Rede Record. Sim, da Record. O senhor falando, né, dessa questão de como surgiu. Agora, se fosse para definir em uma palavra essas belezas naturais do Brasil, de que palavra, ou qual seria essa palavra para definir umas? É duro você até encontrar um adjetivo para uma situação dessa, mas eu acho que a maravilha está aqui, do Nordeste para o Norte do Brasil. Né? Porque a parte de leste e sul do Brasil eu já conheço. Né? Os grandes empreendimentos imobiliários estão daqui para baixo, que é onde eu vou acabar me deparando. Onde, com certeza absoluta, eu vou chegar em algum condomínio de luxo, eu não vou poder encostar meu caiaque, porque aquilo está tomado por grandes iates, né? Por grandes mansões, aquelas coisas todas. Agora, na costa do Amapá, do Pará e do Maranhão, eu posso chegar em qualquer momento, em qualquer lugar, na casa de qualquer um que eu vou ser muito bem recebido. Entendeu? Então, a palavra seria maravilha. Essa questão do calor humano que você está falando, que é muito interessante ser ressaltado,
E é um contraste também, porque existe a desinformação. A desinformação é o maior inimigo hoje da população. Muito se comenta a respeito do calor humano dos paulistas, que o paulista é muito mais centrado naquela questão de fazer o executivo trabalhar naquele pique-pique, ele não tem... Aí você demonstra um outro paulista, um paulista que tem um... Poxa, eu tô cansado desse mundo aqui complicado e quero conhecer pessoas, porque eu tô desacreditado desses corações duros de pedra, né? E você vem para um local que muitas pessoas também questionam, o Nordeste, como é que é isso? Aí você encontra essas maravilhas que você está encontrando aqui na nossa região. E aí você quebra todo o paradigma de tudo que é falado, que é dito, tanto lá quanto cá. Ou seja, você demonstra que existe, eu conheço outros paulistas que estão assim como você, muito bacana, com empatia, que isso é legal demais. E também eles conhecem o Nordeste de uma maneira diferente que muita gente ainda não vê. Se retrata o Nordeste muito pequeno, de muita fome, de muita miséria e de pouco investimento, de pouco empreendimento. Mas é verdade, você está vendo uma outra história. Exatamente. Eu acho que só para complementar essa questão do que o nosso convidado de hoje destacou em relação ao povo brasileiro. Você, por exemplo, você está aqui, nesse exato momento, participando de uma entrevista para mais de 70% do Maranhão. E o seu próximo destino, as pessoas já mandaram um recadinho, né? Olha, para encostar aqui no povoado, né? Isso é maravilhoso. Mamona que nós vamos recepcionar. Eu acho que esse que é o lado bom do brasileiro. Esse lado da solidariedade, da receptividade. E deixa eu ir para um bate-bola com o senhor, que é um jogo de perguntas rápidas e respostas objetivas. Vamos lá. O que falta para o Brasil chegar no topo do esporte náutico, no seu ponto de vista? Vergonha na cara. Quando começou o gosto pelo mar, pela vida esportiva? Desde criança. Praticou algum outro esporte antes dessa modalidade? Sim, triatleta, fui nadador, comecei como natação. Que episódio mais marcante marcou essa expedição no mar? Olha, a receptividade com as pessoas ribeirinhas, as mais humildes possíveis, onde cada um tinha um pedaço de pão para dividir comigo. Eu vou entrar nessa história aí de vocês aí, então, tá? Qual cidade você pode dizer assim, essa foi inesquecível? Olha... Posso falar? Pode. São José de Ribamar. Por quê? Por quê? Agora tem cidade, é incrível como eu tenho observado essa questão de cidade, assim, eu não quero fazer crítica para as cidades que eu passei, mas São José do Ribamar é uma cidade organizadinha, é uma cidade que, entendeu? Apesar de todas as localidades têm problemas, mas aqui está tudo muito bem ajustado, tudo muito arrumadinho, né? A orla da cidade é muito bonita, entendeu? Então, tudo isso dá uma diferença. Eu acho que, inclusive, a parte, digamos, cênica, né, da entrada da cidade com quem vem da Bahia, é uma coisa magnífica. Hoje eu tirei uma foto, por exemplo, do restaurante que eu comi lá, né, que você, tirando a foto e olhando, dá a impressão que você está vendo o Caribe. É uma coisa inacreditável. Muito massa, muito bom. Seu Adilson, quais são suas maiores referências no esporte nessa modalidade? Olha, eu tenho um grande apreço pelos canoístas gaúchos. Aliás, são pessoas fantásticas que estão me acompanhando e estão me esperando chegar lá. É o último estado. E já estão todo mundo já se preparando para me esperar lá, para me aguardar para uma grande festa lá. E essa referência seria o Léo Oeste. Esse é um cara, é um descendente de alemão que mora no Rio Grande do Sul, que é um cara fenomenal. Além de todas as... assim, como é que eu posso dizer? Assim, de toda a experiência que ele tem, entendeu? Ele é desse tamaninho, nesse sentido, e tem um coração desse tamanho, de estar toda hora perguntando o que eu estou precisando, entendeu? Me orientando e aquela coisa toda. Ele seria uma espécie de navegador no rally, né? Ele seria o seu navegador, orientando ali. Exatamente. Qual é a sua maior motivação hoje? Minha maior motivação é fazer o que eu estou fazendo, escrevendo um livro e preparando esses documentários para, no futuro, ou seja, daqui no final do ano, eu poder apresentar todo esse trabalho para o Brasil. Ou seja, eu estou mostrando para o Brasil a face oculta do Brasil. Legal. E você já tem um tema? O livro já tem um título? Hein? Olha, tá meio guardado a 7 chaves, mas eu ainda não. Eu acho que o título do livro é uma coisa que pode ficar para depois, né? Uhum. Mas ele tem algumas coisinhas já que estão guardadas as 7 chaves e eu prefiro manter em segredo por enquanto. A gente sabe que o mar é cheio de surpresas. Qual foi a surpresa que o mar te aplicou que você até hoje
Toda vez que vai pegar aí o seu caiaque para começar uma nova história, diz, eita, será que vai acontecer de novo? Exatamente, tem muitas. Tem muitas. Teve um dia que eu sempre procuro ver as condições de mar que eu vou remar no dia seguinte, e eu vi que o mar ia estar com um pouquinho de vento a partir depois do almoço, né? E eu entrei na água com o mar liso, isso 6 horas da manhã. Quando deu 7h30, o mar virou de ponta cabeça. Entendeu? Quer dizer, tudo aquilo que estava previsto, né, foi por água abaixo. Eu acabei enfrentando ondas, né, gigantes, e enfim. Mas eu acabei me saindo muito bem, porque foram uns lugares onde eu estava prevendo chegar e cheguei naquele lugar sem problema nenhum. Qual fato o senhor considera assim mais marcante nessa sua trajetória de vida? Olha, é chegar aos 60 anos, praticamente, porque eu vou fazer agora em julho, né? Com essa vontade, entendeu? De querer fazer e de querer mostrar para as pessoas que tudo que você sonha é possível. O que o canoísta, um remador, não pode deixar de ter? Olha, entusiasmo. O senhor falou, antes de mandar a última pergunta, o senhor falou que o senhor saiu da cidade para desbravar o Brasil porque não aguentava mais, né, a convivência com, né, determinadas pessoas da sociedade. Você acha que o ser humano ele tem possibilidade de melhorar ou piorar daqui para frente? Não, ele só melhora. Se ele colocar na cabeça que tudo é possível, como eu acabei de falar, inclusive de sonhos, ele é totalmente modificado, mas por ele mesmo, por aquilo que ele queira fazer e que seja de coração, senão não vai nada para frente. Mas para fechar, eu queria saber, para o senhor definir, na verdade, em uma palavra, o que significa essa expedição e o que, por exemplo, a canoagem significa em sua vida? Olha, é tudo para mim. Hoje ela é tudo para mim. Eu acho que através dela é que está me dando possibilidades de fazer todas essas viagens, né? De trecho em trecho pela costa brasileira. O senhor disse que no início do perfil, o senhor saiu de fevereiro, então está 1 ano mais ou menos. Isso. Tinha a previsão de encerrar então em fevereiro. Mas por que houve esses atrasos? Nós deparamos com um período inicial, lá no Oiapoque ainda, com o período que calhou de ser inverno deles, né? E as intempéries são violentas naquela região. Nós temos lá, por exemplo, a incidência de ventos e de correntes que vêm do norte, elas incidem exatamente na costa ali do Amapá. Então fica uma região assim tempestuosa, assim, fora de série. Por exemplo, o pessoal da pesca que usa aquela região para pegar o peixe e para se alimentar, eles sofrem nesse período, entendeu? Então eles não pescam nesse período justamente por causa dessas grandes maresias que dão por lá, né? Tempestades, né? O pescador está em alto mar, de repente ele tem que entrar para algum rio para se abrigar, porque lá ele vai perder a vida, vai perder o barco, vai perder tudo, entendeu? Então é por esse motivo. Bom, Adelson, a gente está chegando no final, a gente tem que entrar certinho na hora da Voz do Brasil aqui. Sim. Mas eu queria deixar esses 30 segundos aqui que nos restam para que você possa agradecer quem você queira agradecer e deixar suas considerações finais e desejar para você que Deus te guie sempre aí, que você chegue ao destino que você queira atingir, que seu livro seja aí um best-seller. Venda Obrigado. muito. Muitíssimo obrigado, Flávio. Muitíssimo obrigado aí ao Marcos, ao Marinaldo, pai dele também, a todos vocês aqui da rádio. E a gente está aí, né? Preparados aí para poder seguir a viagem e, se Deus quiser, chegar lá no destino, no Rio Grande do Sul, na cidade do Chuí. Muitíssimo obrigado e ótima noite aí para todos aí. Boa noite, Isaías. Boa noite, um abraço a todos. A gente volta amanhã com mais uma edição do programa Na Hora. Bom, você fica agora...